nos anos 80. Eu dei ela aqui também, nos meados dos anos 90, e também em 99, e também em 2014, no Dia da Criança. Então está com 3 ou 4 vezes que eu prego essa mensagem aqui, nesta igreja. Mas ela é uma mensagem importante e precisamos ouvir. Eu vou saber quantos de vocês lembram dessa mensagem das 3 cadeiras do compromisso cristão. Quem já ouviu essa mensagem, levanta a mão aqui. Tudo bem. Então, muitos já ouviram essa mensagem, né? Então, ela é a mensagem das 3 cadeiras do compromisso cristão. Então, nós temos aqui 3 cadeiras que vão representar níveis de compromisso na nossa vida cristã. Essas 3 cadeiras aqui representam compromissos, aqui a cadeira número 1, a 2 e a 3. E antes de sair daqui, você vai poder dizer qual é a cadeira que você ocupa. Eu não vou dizer, ninguém vai dizer, só quem diz é você para você mesmo. Qual é a cadeira que você ocupa dessas 3 cadeiras? A 1, a 2 ou a 3. Antes de começar, e por sinal, as mesmas notas, está todo rascunhado, está se acabando, está se rasgando essa mensagem, mas eu vou ficar dando ela, enquanto eu tiver. Às vezes ela vai se modificando um pouco, às vezes com um pouco mais de graça, não tanta dureza, porque a gente aprende quando envelhece que a vida realmente é pela graça e pela misericórdia de Deus. E quanto mais a gente vive, a gente aprende que não sabe das coisas, né? Então, eu acho que quanto mais a gente continua pregando, mais a mensagem tem que ser temperada com essas experiências, né, que a gente tem na vida. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, ela é eficaz, é cortante e nos deixa ser, ó Pai, atingido hoje pelo poder do Teu Espírito, que ela corte onde precisa cortar, que ela sare, que ela cicatrize onde precisa ser cicatrizado, que a Tua palavra possa ter o seu efeito desejado em nossa vida, ó Pai. Me ajuda a transmitir só aquilo que vem de Ti, ó Pai, e que caia por terra qualquer palavra minha que não for de Ti. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma vez, o filho de um famoso, internacionalmente conhecido, preleitor, evangelista, conferencista, o filho dele estava numa conferência e um cristão que conhecia muito o pai, que também reconheceu o filho dele nessa conferência. Não era uma conferência evangélica, mas era sobre outros assuntos. E ele propôs no coração, assim que tiver um coffee break, eu vou fazer umas perguntas, esse filho desse grande pastor, desse conferencista. E justamente no coffee break ele se dirigiu para o filho daquele grande homem de Deus. O filho do grande homem de Deus. Ele disse: me diz aí, como é que foi ser criado num lar com os fulano de tal sendo teu pai? E ele disse assim: eu odeio meu pai, odeio a Deus. Disse uma lista de palavrões, virou o pé no calcanhar e foi-se embora. Filho de um grande homem de Deus. Irmãos, uma das piores coisas que eu posso imaginar é alguém perguntar ao meu filho, um dos meus filhos, me diz aí como é que foi na casa do teu pai. E eu, por algum lapso meu, não tiver transmitido a minha fé para os meus filhos. Assim, é a pior coisa que eu posso imaginar. Quase a pior.
entendemos a soberania de Deus, tem outras variantes dentro dessa equação demais. Mas por um lapso meu, eu consideraria uma das piores coisas. Por quê? Que eu pergunto, que vemos então filhos de pais dedicados, rebeldes, não é? Hoje podemos ver também, não só assim, mas em termos de denominações, grandes denominações que outrora, anos passados, pregavam o Evangelho. Hoje, nem sequer leva a Bíblia para a igreja. Se vocês assistem esses filmes do faroeste, vocês veem aquelas igrejinhas lá que eles imitam um culto, alguma coisa. Na história verdadeira, aqueles eram 90% metodistas, porque eles metodicamente evangelizavam toda a cidadinha que ia nascendo, ela evangelizava e lá tinha um pregador da palavra. Hoje, os metodistas, nem sequer a maioria leva a Bíblia para a igreja, não é? O que leva essas grandes denominações de uma geração ou duas, em uma ou duas gerações, perder o seu foco da Bíblia, da palavra de Deus, não é? Então, o nosso objetivo é que hoje você possa identificar qual é a cadeira que você senta. Essa é apenas uma ilustração, toda ilustração tem seus defeitos, então não leve ao extremo essa ilustração também não, viu? Mas Romanos 15 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então vamos olhar na palavra de Deus, que é para o nosso ensino, e vamos aprender. Vamos começar no livro de Josué, e vamos começar a caracterizar estas cadeiras aqui. Josué capítulo 24, e a partir do verso 14. Vamos ler e dar exemplos das características destas cadeiras. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, ou aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses do amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós queremos então dar uma característica a essa primeira cadeira, não é? Uma pessoa que ocupou essa primeira cadeira aqui foi Josué, porque ele se posicionou, não é? Ele desafiou ao próprio Israel, vocês têm que decidir quem é que vocês vão servir, aos deuses dos pagãos ou ao Senhor. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Essa aqui é uma característica do ocupante desta primeira cadeira. Ele serve ao Senhor. Ele também teve as práticas, experimentou o poder de Deus na sua vida. Ele recebeu o bastão de Moisés e com a palavra dele partiu o Jordão, com a ajuda, com a liderança dele, conquistaram Jericó, entraram na terra prometida. Ele experimentou as obras de Deus pela fé, ele foi parte dos espias que entraram na terra prometida. Ele teve aquela visão que podiam conquistar. Ele era um homem que não só dizia, mas vivia e praticava a sua fé. O Josué é um exemplo de quem sentava nessa primeira cadeira. Ele tinha as obras, não falava das coisas, mas fazia e mostrava o que fazia, né? Nós não podemos nos deter muito, mas em tudo que ele fez, mas ele é um exemplo de uma pessoa que ocupou essa primeira cadeira, não é? Então, vamos nesse trecho um pouco mais. Verso 29, Josué 24 e 29. E depois destas coisas,
sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Tá bom? Josué morre. Então, 31. Serviu, pois, Israel, verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, nós vamos caracterizar essa segunda cadeira, a cadeira número 2, por os anciãos que sobreviveram a Josué. Então, essa é a segunda cadeira que vamos dizer aqui. Por que segunda cadeira? Porque diz aqui no verso 32, serviu ao Senhor, eles serviram ao Senhor, não é? Mas eles sabiam das obras, não é? Josué aqui, ele tinha as obras, ele fazia. Aqui é uma ligeira diferença. Eles aqui, eles serviam ao Senhor, conheciam o Senhor e sabiam das obras. Não é? Como diz aí o fim do versículo 31. Sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então nós vamos caracterizar aqui pelos anciões. Os anciões que sobreviveram Josué aqui. Josué conhecia a Deus, tinha as obras. O povo, a geração depois, os anciãos, conhecia a Deus, sabia das obras. Uma ligeira diferença aí. Então vamos para Juízes, mesmo só uma folha ou duas, capítulo 2, verso 10. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. Então, essa geração morre. Essa geração morre. O que está dizendo? Que aqui é uma sequência de Josué, uma sequência entra direto em Juízes. Então, foi também congregada aos pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram o Senhor. Não conhecia. Então, essa geração morre, se levanta essa geração que não conhece ao Senhor, nem tampouco as obras. Então você vê aqui, nós estamos com essas cadeiras caracterizadas aqui. Quais são? Aqui pelo Josué, conhecia a Deus, tinha as obras, fazia e acontecia no reino de Deus. Essa aqui, conhecia a Deus, servia a Deus, mas falava das obras do passado. Sabia das obras. Essa geração morre e levanta outra geração que não conhece a Deus. Oh, não é eu. Veja só. Aquela geração depois de morrer, outra geração, pois, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. Então aqui, essa geração se levanta, não conhece a Deus, e nem tampouco as obras. Incrível, né? Como eles esqueceram de uma geração para outra, tudo que Deus fez, na libertação do Egito, no Êxodo, a partilha do Mar Vermelho, assim por diante. Essa geração não transmitiu para esta geração todas aquelas obras. Podíamos colocar aqui salvo, não salvo. Isso aqui são salvos, servem ao Senhor, conhecia o Senhor. Isso aqui não conhecia, nem muito menos servia, né, ao Senhor. Então, podemos caracterizar assim, por essas palavras. Podíamos dizer aqui também que essa é a cadeira do compromisso. Essa tem um crente que senta aqui, é compromissado. Esse aqui, a palavra que caracteriza esta cadeira aqui é comprometimento. Né? E essa cadeira aqui, o que caracteriza ela, uma palavra seria conflito. Conflito. Compromisso, comprometimento e conflito.
né? E vamos ver aqui algumas características algumas mais que podem caracterizar isso aqui. O filho dessa pessoa aqui, o filho de pais crentes e compromissados, caracteristicamente, os seus filhos vão aceitar Cristo entre 3, 4, 13 anos. Vamos dizer entre 4 e 13 anos. Os filhos de pais nessa cadeira vão aceitar Cristo cedo na vida, costumeiramente, não é? Assim foi comigo, e muitos filhos aqui de vocês aceitaram Cristo entre 4 e 13 anos, por exemplo, 4 e 12 anos, fizeram e tomaram a sua decisão, não é? Por isso, eu me criei debaixo dessas histórias. Eu aceitei Cristo com 4, quase 5 anos. Eu não tenho lembrança de pensamentos incrédulos. Eu não tenho. Eu fui criado debaixo, eu não sei, nunca duvidei de Deus. Porque eu fui criado com pais que sentavam aqui. Não é para dizer que alguns não vão duvidar, mas eu mesmo não me lembro, posso ter tido, mas eu não me lembro de pensamentos incrédulos. Sempre criei. Agora, sempre acreditei e criei em Deus. Houve um momento que eu tive que aceitar? Sim, eu tive que fazer daquela fé a minha fé, e eu fiz. Mas eu não lembro, não tenho esses pensamentos de incredulidade. Não é? Então, é importante a gente ver isso. Agora, vamos ver mais outros exemplos aqui. Outra pessoa que a gente pode colocar nessa cadeira aqui seria Abraão. Né? Abraão podia ocupar essa cadeira. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi obediente, saiu e foi para a terra que Deus mostrou a ele. Nós podemos ver um compromisso aqui. Aqui, pai, vamos dar um exemplo aqui de pai, filho e neto, tá bom? 2 exemplos de pai, filho e neto. Abraão. Isaac já se fala muito menos dele. Não fala muito, a Bíblia não fala muito de Isaac. Ele começa bem, começa com aquela fé, aquele casamento e tudo, dado por Deus. Mas aí ele se mexe um pouco com brigas com vizinhos e com cacimbão, esse negócio todo. Então, um pouco de comprometimento. Aqui, compromisso total, é o pai da nossa fé. Abraão, chamado pai da fé. Aqui tem um comprometimento. E aqui Jacó, o neto, já vimos como uma pessoa de conflito. Conflito como? Conflito com o irmão dele, Esaú, né? Ele tem conflito com os pais. Ele tem conflito com o sogro, né? Labão. E ele briga até com Deus. Briga. Então, o início da vida de Jacó foi muito conflito. Aquele arranca-rabo com Deus. E Deus tocou na coxa dele, aleijou ele, e diz: agora em diante, tu não é mais Jacó, é Israel. Aí que ele se converte e veio para essa cadeira aqui. Ele se ocupou essa cadeira muito tarde na vida dele, depois da conversão. Mas aqui, a sequência: Abraão, Isaac e Jacó. Podemos ver essa sequência aqui nessas vidas aí, não é? Essa pessoa aqui, caracteristicamente, ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa, ele ama as pessoas, usa as coisas para abençoar pessoas, né? As coisas aqui, ele era rico. Abraão aqui era um ricaço, mas não era a prioridade na vida dele. Ele tinha muita riqueza. Mas quando foi com Ló, ele disse: não vamos brigar não. Tu escolhe aqui, tu quer para cá, eu vou para cá. Tu quer para cá, eu vou para cá. Ló escolheu o melhor, ele ficou com o pior. Porque ele amava Ló. Mais tarde, Ló também foi... Os filhos, a família de Ló foi sequestrado. Ele pegou tudo que ele tinha, os servos e tudo, foi atrás com amor às pessoas, usando a riqueza dele para abençoar pessoas. A característica dessa pessoa, né? Então, caracteristicamente, essa pessoa, então,
muitas vezes o filho começa aqui, mas aqui tem as tendências de vir para cá. Aqui, essa cadeira aqui, ama as coisas, usa as pessoas e ama as coisas. Essa pessoa que ama as pessoas, usa as coisas e ama as pessoas. Essa pessoa aqui ama as coisas e usa as pessoas. Ó, o trocadilhozinho aí. Crente, crente, servo, servo de Deus, servo de Deus. Não é? Então essa pessoa, nem que comece aqui com pouco, começa a se preocupar com as coisas. A pessoa dessa cadeira começa a se preocupar com não sei o que, hoje em dia vamos dizer, um carro, com casa, com roupa, com grife, com posição, com status. Essa pessoa isso aqui começa a ser importante para ele, essas coisas começam a ser importantes, são as coisas, começa a ser valorizado na vida dele. Não é? Então, eu tenho visto, irmãos, isso aqui é um problema geracional. Então aqui, filho dessa pessoa que ama as coisas e usa as pessoas, gera conflito. A próxima já, os seus filhos são conflitados. E eu já tenho visto pessoas em meu escritório, famílias da igreja, dizendo: pastor, eu não sei o que é que eu faço com meu filho, é rebelde. Não sei o que é que eu faço com meu filho, eu dou tudo para ele, tudo que ele quer, eu dou. Está aí o problema. Está dando as coisas, porque essa pessoa valoriza as coisas, é movido pelas coisas, e acha que dando as coisas para o menino vai criar um menino. Não, você está botando a perder, porque sim, você deu tudo a ele, mas ele não está, mas a sua prioridade está nas coisas. Eu não sei porquê, eu dei tudo para ele: celular, roupa, tênis, tudo que ele quer, ele tem. Está aí o problema. Eis o problema de um filho criado com os pais nessa cadeira que só valorizam as coisas e não as pessoas, não ama as pessoas. Então, a degradação geracional está acontecendo. Então, olha aqui, de pai para filho, para neto, como se perde ligeiro. Como se perde ligeiro. Esse assunto é fundamental para a gente abordar e a gente reconhecer. Não é? Então, isso aqui, a gente pode dar outro nome para isso: pessoas. Pessoas. Outro nome para essa daqui é prosperidade. Não é? Isso aqui é sem propósito, sem propósito. Pessoas, prosperidade, sem propósito. Outras palavras. Outra palavra aqui podia ser essa pessoa é. Ser é caracterizada pelo C. Essa daqui é caracterizada pelo T. Eu tenho. Não é que esse não tem. Esse aqui, muitos que ocuparam essa aqui eram barões. Mas é pela prioridade, não é? Que você tem ou não tem. Podemos ver outros exemplos aqui de pai, filho e neto. Davi. Vamos botar Davi nessa cadeira aqui também, né? Homem segundo o coração de Deus. Se você olha o reinado, o legado de Davi é um legado espiritual. O legado principal de Davi é um legado espiritual. Né? Nós temos ali os relacionamentos que ele tem com Deus. Aqui você pensa que ele tem um relacionamento com Deus, e tem. Os salmos, não é? Você lê os salmos. Esse homem tinha um relacionamento íntimo com Deus. Salomão começa aqui. Olha a oração de Salomão, na dedicação do templo.
Ou Salomão, Deus falando para ele, pode pedir o que tu quiser. Ele disse, Senhor, me dê sabedoria para governar o teu povo. Olha que oração boa, que oração bonita, né? Me dê sabedoria. Começa que Salomão está aqui. Aí Deus disse, porque tu não pediu riqueza, porque tu não pediu longevidade, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar longevidade. E começou aqui. Mas ao você ler, continuar lendo, o que é que Salomão faz? Ele é corrompido por alguns casamentos, ele então começa a acumular coisas, e você começa a ler página em página em página, através de página na Bíblia, sobre acúmulo de quê? Cavalos, charrete, ouro, prata. E o legado de Salomão, quando a gente pensa nele, é riqueza, né? É riqueza material. E começou bem, mas aí migrou para cá. Ele teve uma ênfase muito grande em riqueza, em coisas. A gente pode ver no relato bíblico. O filho dele, Roboão, que foi o rei depois dele, Roboão então foi conflitante. Ele dividiu o reino em norte e sul, quase acaba com Israel. O próprio Israel então teve muitos conflitos entre o norte e o sul, e a vida de Roboão foi um desastre, porque o pai dele não tinha as prioridades no que se diz respeito a isso, né? Então, como é que acontece assim? Muitas vezes então acontece assim: Deus, eu. Deus em primeiro lugar, eu. Aí aqui reverte eu e Deus. Eu e Deus. Aqui às vezes vai e volta Deus, eu e Deus, Deus e eu. Aí vai se firmando aqui. Eu primeiro, Deus, eu e Deus. Não é? Então aqui está virado, está sentado, essa pessoa então está ocupando a segunda cadeira. Não é? O problema... Bem, eu posso perguntar a você agora, qual é a cadeira que você ocupa? Não é? Não vai dizer para ninguém, mas você. Qual é a cadeira que você está? Outra, qual é a cadeira que sua esposa te coloca? Ou qual é a cadeira que teus filhos te colocam? Qual é a cadeira que teu marido te coloca? Teu irmão? Não é? Porque eles vivem contigo, né? Qual é a cadeira que você está ocupando? Mas aqui tem um grande problema. Bem aqui. Essas duas cadeiras aqui são muito parecidas. Essas duas cadeiras aqui são parecidas demais. Eu não posso dizer aqui está 1, 2, 1, 2, 1, 2. Porque essas daqui são para o público, para a igreja. Até para quem te vê, quem até superficialmente, não sabe dizer se você está na duas ou na uma. Porque são iguais, aparentemente iguais. Não é? Então, é você que tem que dizer onde você está. Eu não posso apontar o dedo e dizer você está no 1 ou no 2. Não é? E às vezes isso acontece mesmo, as coisas corriqueiras, né? Como assim se mostra, às vezes acontece no caminho eu não sei, porque se aprontar para ir para o culto, acontece muita coisa, né? Acontece atrasos e coisas, e até brigas, né? Até às vezes até no caminho da igreja, a família brigando, né? Para chegar na igreja. Quando chega na igreja, como é que tá, meu irmão? Tudo bem, beleza. Bom, abraço, dá com a mão. Tudo bem, tá joia. Rapaz, legal demais. Eu não sei, o pastor não sabe como é que tá, se você tá, qual a cadeira que você está ocupando, não é? Mas os teus filhos sabem, a tua esposa sabe, o teu marido sabe onde você está, qual é a cadeira que você está ocupando. Essa pessoa, quando vai dar o testemunho, ele vai falar do que se passa atualmente na vida dele.
Aqui você começa a ver alguma diferença. Ô fulano, vem dar seu testemunho aqui. Irmãos, essa semana eu estive lendo um texto tal. Rapaz, falou comigo. Isso aqui, né? Esse aqui, você falar com ele, ele tem um testemunho pronto também. Meus irmãos, aqui a coisa melhor para mim, a palavra de Deus. Aqui não tem uma coisa maravilhosa, Deus, e tem feito tudo na minha vida. Deus é tudo. Ele vai dar um testemunho assim, tanto quanto genérico, até do passado, até talvez da conversão dele, não é? E ora muito bonito, e tudo. Mas é um pouco desatualizado no andar. Você vai ver que ele já fala do passado. Ele já fala das coisas do passado. Que você tem direito de falar, mas se for sempre aquilo, às vezes a gente quer ver o que está se passando mesmo na sua vida. A diferença é pouca, né? A diferençazinha é pouca. Mas aqui já começa a falar, não, eu já fui isso, me converti com Cristo, Deus está fazendo isso. E eu tenho meu testemunho assim como isso também. Mas não como desatualizado do que Deus está fazendo agora. Queremos ouvir o que Deus está fazendo. Então, essa pessoa vive um pouco no passado. Essa pessoa está com um relacionamento atual com Deus. Não é? Podemos ver isso dentro da vida das pessoas na medida que a gente for conhecendo. Outra coisa, outras palavras que caracterizam essas cadeiras, outra palavra a gente podia dizer aqui, convicção. Convicção. O que caracteriza essa cadeira aqui é convicção. Essa daqui é credo. Crença, o credo. Isso aqui é opinião, tá bom? Convicção, credo, opinião. Tá bom? Vamos ver, vamos desempacotar isso aí um pouco então. O que é uma convicção? Em primeiro lugar, uma convicção, eu não posso encher meu filho com convicção. Convicção, na verdade, não se transmite. Eu não posso abrir a cabeça dele e encher a cabeça dele de convicção. Eu posso encher a cabeça dele das verdades da Bíblia, das histórias da Bíblia, dos princípios da Bíblia, de tudo. Mas a convicção, ele vai chegar a isso com o seu relacionamento com Deus, com a vivência dele. Eu não posso abrir a cabeça dele e encher de convicção. A convicção é uma coisa que eu faço, que esteja em frente de gente ou não. Se eu estiver em frente de todo mundo, ou se eu estiver sozinho, isso aqui eu não faço por convicção. Não é? Essa daqui, por credo, ele é obediente a um credo. Por exemplo, não é? Ele tem a Bíblia, vamos voltar para a raiz mesmo, né? Como a palavra de Deus. Mas se ele tem isso aqui como credo, ou as leis, as normas da igreja, ele vai procurar manipular o credo, para achar as exceções, para dizer que pode fazer isso ou não pode fazer isso, acha um jeito de fazer tudo. Aqui, se você tem o credo, você pode achar exceções aqui. Né? Essa pessoa aqui, quando age com convicção, ele tem um relacionamento com o escritor do credo. Ele tem um relacionamento com Deus. Porque ele tem o credo, ele vai então procurar achar exceções dentro daquilo. Né? Então, por exemplo, convicções, eu tenho convicções de não namorar, do crente não namorar descrente, ou de não beber bebida alcoólica. Isso é uma convicção minha, gerado do meu conhecimento e relacionamento com Deus. Aqui nós vamos falar de coisas que talvez não são tão preto e brancos, mas que a gente precisa criar convicção, né, sobre essas coisas, né? Então vamos ver isso. Vamos ver aqui, essa pessoa aqui vai
vai procurar a vontade de Deus, o coração de Deus no assunto, não é? Seja ela bebida, seja divórcio, seja o que for, não é? Essa daqui vai procurar as exceções. Quem senta nessa cadeira vai procurar as exceções para justificar o seu procedimento, não é? É uma diferença muito importante, não é? Então, isso aqui, a gente teve muitas discussões com meus filhos aqui, não é? Efésios 5, não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução. Então, eles dizem, papai, mas está dizendo aí que não pode se embebedar, não diz que não pode beber. Então, a gente tem que ter essa conversa bem aberta com os filhos, e eles falam isso. Eu falei, pois está certo, meu filho, está certo. Exatamente aqui, não vos embriagueis, não fala de beber. O meio copo de vinho não fala isso não, fala não vos embriagueis, está certo. Agora, meu filho, vamos aqui para a palavra de Deus, vamos aqui para Provérbios 20, né? Onde diz o verso 1, dá para botar aqui? O verso 21 diz assim, o capítulo 20, verso 1, né? Cuidado, meu filho, o escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então, vamos usar aqui de sabedoria, meu filho. Aqui, vamos pensar juntos. Vamos usar de sabedoria. Aqui está dizendo aqui, pela letra da lei, você pode achar aqui uma defesa para você beber. Pela letra da lei. Se eu estiver aqui, sentado nessa cadeira, tá certo, está dizendo aí. Pode beber, só não pode embebedar, né? Mas vamos olhar as consequências, e Provérbios é cheio desses versículos. Vamos olhar pela parte da sabedoria e outra, geracionalmente. Meu filho, algum dia você vai ter filhos. O que é que você quer? Quais são os princípios que você quer colocar nos seus filhos? Agora, se você se criar com uma garrafinha de vinho na geladeira e só uma latinha de cerveja, só para dormir, só você, nunca bebeu no público, mas só você com aquela latinha lá na geladeira, só para você. Mas seu filho vê você com aquela latinha, se cria com você com aquela latinha, você nunca se embebedou, você nunca se embriagou, mas você tem aquela latinha lá. Qual é a convicção, qual é a probabilidade do seu filho ter uma convicção contra isso? Quase zero. Irmãos, e eu falo para eles também, o que uma geração permite em moderação, a próxima frequente pratica em exagero. Então, meu filho, lembre disso. Não lembre só de você, porque o que uma geração pratica em moderação, frequentemente a próxima geração pratica no exagero. Então, meu filho, examine. Não é só o que o papai está dizendo, porque ele está dizendo aqui não. Se você for para a letra da lei, você pode beber. Só não pode se embriagar. Mas olhe pelo lado da sabedoria também, e olhe pelo lado da impressão ou da influência que você vai ter no seu filho. E no seu filho e assim por diante. Então nós começamos, isso eu já recebi do meu pai. Por quê? Ele já dizia assim, estatisticamente, 1 em 4 pessoas é alcoólatra. Eu tenho 4 filhos. Estatisticamente, um dos meus filhos vai ser alcoólatra. Eu não vou deixar essa praga entrar na minha casa de forma alguma. Por lapso meu filho não vai conhecer bebida. Então ele ficou o pé aí. Porque tinha 4 filhos, estatisticamente um deles era para ser alcoólatra. Então ele criou aquela convicção não foi minha. Eu estava aqui na faculdade, eu estava examinando as coisas, eu estava querendo. Mas quando eu pensava nos filhos, aí eu comecei a criar convicção na minha vida.
de que aquilo era importante. Porque que eu praticasse na moderação, o meu filho podia praticar no exagero. E tem algumas histórias interessantes. O Nathaniel, quando foi pegar o primeiro emprego lá nos Estados Unidos, de construção, a turma pesada, forte, da bagunça. No fim da primeira semana, eles disseram para o meu filho, no caminho de casa, todos aqueles caminhões ou cabine dupla, eles disseram: Nathaniel, aqui qualquer calor aqui, começa de emprego novo, ele compra uma cerveja, compra a última revista do Playboy e compra cerveja para todo mundo, né? Isso dentro da picape. Aí pararam em frente à loja de conveniência lá, mandaram ele comprar. Aí diz: rapaz, vocês têm que criar vergonha na cara. Vocês são todos casados, eram todos casados, um homem de 20 e tantos anos, 30 anos. Homens novos, mas já casados. Você vai para casa e está com a sua mulher, para que tu vai olhar a mulher dos outros? Eu disse: isso aí eu não compro nem a pau uma revista para vocês aí. E a cerveja pior, eu compro Coca-Cola. Quer Coca-Cola? Aí ele comprou Coca-Cola para eles. Aí vaiaram demais. Aí caíram em cima dele, né? Aquela turma velha caindo em cima mesmo. Aí o bonzão quer ser bom, quer ser melhor que a gente. Aquela coisa toda, aquela cena toda. Ele tranquilão, não é? Mas eu pergunto, se eu sempre tivesse ali na geladeira uma latinha de cerveja só para me beber sexta-feira à noite para dormir depois do churrasco. Se eu tivesse aquela cervejinha lá, ele sabendo daquilo, claro. Será que ele teria a convicção de fazer o que ele fez? Ele teria convicção não. Porque eu estava aqui com aquilo, não é? Então, nós precisamos nos atentar onde é que nós estamos para cuidar na próxima geração, não é? Então, essa pessoa aqui, podemos caracterizar essa pessoa aqui como a autoridade dela é a Bíblia, e seu relacionamento com Deus, Bíblia. Frequentemente o que caracteriza essa pessoa aqui é o consenso cristão. Aqui o que caracteriza essa cadeira é o consenso cristão. Isso aqui é a visão do mundo, não é? Mas isso aqui é governado pela Bíblia, realmente a intenção da Bíblia, o sentido da Bíblia, não de dominar como credo, mas a autoridade dessa pessoa, a Bíblia. A autoridade dessa pessoa aqui mais é o consenso cristão. O problema com o consenso cristão é o quê? Que ela está 10 passos atrás do mundo. O consenso cristão, que é o consenso da cristandade, do evangelicalismo, ela está 10 passos atrás, está sempre aberrando aqui no mundo, não é? E essa pessoa aqui senta aqui, e diz: papai, tu é muito quadrado. Rapaz, isso é da idade da pedra. O filho que está aqui já está questionando o pai, né? Papai, se atualiza, nós estamos no século 21. Se atualiza, porque tu é muito quadrado, isso é coisa do passado, né? Essa pessoa está no conselho, todo mundo fazendo isso. Os crentes, os irmãos estão fazendo isso, né? Isso aqui é governado pelo consenso cristão, não é? Está todo mundo fazendo. Então temos que cuidar. O consenso cristão é forte nas igrejas, não é? Essa pessoa, como a gente falou várias vezes, é guiada por relacionamento. Essa daqui por responsabilidade. Essa daqui como é parecido, né? É até boa a palavra, não, para ser responsável. Mas esse daqui é guiado por relacionamento. Esse aqui por responsabilidade. Por isso que são parecidos demais, não é?
Isso aqui, às vezes você está aqui por responsabilidade. Eu não sei, só Deus sabe o teu coração, porque você veio para o culto hoje. Se foi por obrigação, ou porque você é responsável, porque você vai fazer a coisa certa, porque você tem que fazer mesmo, porque você é crente, você vai. Essa daqui faz por responsabilidade. Essa daqui faz porque quer fechar, aproximar cada vez mais o seu relacionamento com Deus. Ele chega aqui para conhecer, para louvar, para adorar e para aprender de Deus. Não para cumprir uma meta, não para dizer tarefa cumprida, eu fiz o meu papel. Não. Diferença pouca, né? Todos nós gostamos de responsabilidade. Valorizamos responsabilidade. Sim, sim e sim. Mas não deve ser o motivador dentro de nós, é para nós ter nosso relacionamento com Deus. Tem momentos que eu faço por responsabilidade? Tem. Eu não nego que às vezes eu estou aqui e às vezes a gente vacila para cá, né? Vacilamos todos nós. Há momentos que a gente vem para cá, a gente faz por responsabilidade, mas temos que sempre trazer de volta para cá, porque a força motivadora, o motor que nos impulsiona é o nosso relacionamento com Deus. E essa diferença é tão pouca, não é? Nós precisamos, então, atentar para isso. Não é? Então, eu pergunto, agora essa pergunta aqui também, essa daqui, porque isso aqui, essa pessoa é hipócrita, não é? Essa pessoa é mais hipócrita, e vamos ver, talvez hoje à noite a gente vai ver mais isso aí, porque hoje vamos ver a criação de filhos, tá bom? Mas o filho, ainda que não fez a decisão, ele está nessa cadeira, e ele vê o pai aqui agindo por responsabilidade, o pai e a mãe, crente responsável, organizado dentro da igreja, respeitado por todos, faz tudo, não é? Chega em casa, joga a Bíblia na prateleira, briga com a mulher para botar logo o almoço, se põe em frente à televisão e faz isso. Aí o filho vê o santinho, o pai, no culto, cumprindo a responsabilidade, chega em casa, trata ruim a mulher, trata ruim os filhos, e o filho que está nessa cadeira diz assim: isso é um bando de hipócritas, porque ele conhece bem o pai, né? Na igreja só tem hipócritas, porque conhece o pai. Eu não quero nada a ver com crente. Meu pai é um santo na igreja, tido como um homem de respeito, mas em casa, nada. Eu não quero nada a ver. Meu irmão, meu filho, que você está aqui olhando para os seus pais, tem alguns hipócritas sim, mas tem muita gente aqui também, aqui nessa igreja, tem muita gente ocupando essa primeira cadeira. E não vá julgar toda a igreja por causa do teu pai ou tua mãe. Ele pode ser hipócrita sim, mas não jogue fora o cristianismo por causa do mau exemplo dele, porque ele está ocupando essa primeira cadeira. Entenda, você jovem, criança, que a igreja está cheia de homens e mulheres piadosos aqui também, sentados aqui. Não julgue todos só pelo exemplo do seu pai e de sua mãe. E você tem a oportunidade de enfincar o pé no barro e dizer: da agora em diante, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você que enfinca. Pode até teu pai ter sentado aqui, mas você pode criar marra e dizer, pela a graça de Deus: eu vou começar daqui em diante servir ao Senhor, eu e a minha casa. É um desafio para você. Como filhos, não julgue toda a igreja por causa de um pai ou uma mãe que ocupa essa cadeira. Muitas vezes, quem ocupa essa cadeira quer reivindicar o versículo que diz: cria a criança no caminho que deve andar, que ainda quando estiver velho, não se desviará dela. Só que você não tem direito de reivindicar esse versículo não, viu?
Se você ocupa essa cadeira, você não pode reivindicar essa promessa, não. E além do mais, tem muitos outros exemplos, o sentido de sair também é outro, não vamos ter tempo para olhar isso. Mas, isso aqui é algo novo? Não. Vamos para 1 Coríntios agora, 2:14. É princípio novo isso aqui? Não. 1 Coríntios, vamos já procurar os finais aqui. 1 Coríntios 2, nós podemos ler o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Aqui, ó. Homem natural. Porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas. Qual o espiritual? Isso daqui. Espiritual, natural. Não é? Eu, porém, não vos pude, verso 1. Onde eu estou? Aonde? Pois não, o verso 15, né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Os que estão na primeira cadeira, né? Olha só, a mente de Cristo. O 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, aqui estão o apóstolo Paulo dizendo aqui, ele caracterizou essas 3 cadeiras assim: espiritual, carnal, natural. Salvo, salvo, não salvo. Apóstolo Paulo, não é? A carta dele. Nós temos também que ver, se você está nessa cadeira, então, se você é uma pessoa natural, entenda e não categorize todas. Talvez o seu vizinho é um crente carnal. Não julgue toda a igreja pelo vizinho que você tem, mas saiba que tem muitos aqui que estão em relacionamento com Deus, não é? Então, em conclusão, vamos para o Apocalipse também, 3:15. Que temos também aquele grande convite de Jesus, que bate a porta, que o que Ele quer é isso para nossas vidas, né? Apocalipse 3:15. Vamos encerrar com esse trecho aqui. Então, diz ali, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, aqui tem mais uma caracterização, não é? Dessas cadeiras aqui, das 3 cadeiras aqui. E aqui começa no verso 5, que é o morno. Conheço as tuas obras. Aqui fala de obras. A gente falou aqui de Josué, as obras. Aqui falou da geração que conhecia das obras. Aqui de quem não conhecia nem a Deus, nem tinha as obras. Aqui
Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, és morno. Está falando aqui para a igreja de Laodiceia, que ocupava essa cadeira aqui. Essa cadeira era morno, quem dera fosses frio ou quente, mas tu és morno. E estou a ponto de vomitar-te da minha... Que linguagem é essa? Que nojeira! Um crente que ocupa essa cadeira causa para Deus a nojeira. Quero te vomitar fora. É sério. Não é? E ainda mais, ele diz: ó, eu sou rico, sou abastado. Olha aqui a riqueza das coisas, né? Tu dizes: eu sou rico, eu estou bem de vida. Graças a Deus, tudo bem. Ó, e nem sabes que és cego, nu, pobre, ferrado. Achando que tem, e nem tem nada. Porque essa daqui eu queria que tu fosses quente. Porque aqui é um relacionamento que é o de ser, é o de fazer, né? É de relacionamento. Quem dera fosse aqui. O incrédulo às vezes tem mais esperança porque se converter, né? Quem dera fosse ou quente ou frio. E aqui esse convite, meus irmãos, esse convite que Jesus dá, é para o morno, para o crente, é para a igreja, aqui é para a igreja de Laodiceia, não é? Então, o que nós podemos ver aqui, esse retrato gráfico aqui, dessa segunda cadeira, como uma coisa nojenta para Deus, não é? Um retrato muito gráfico, o rico, o materialista. Aqui Jesus mesmo disse: não podeis servir a dois senhores, não é? A riqueza e a Deus. Essa pessoa aqui é crente, mas está servindo as riquezas, não é? Não podeis fazer isso. Deus ama o que está na segunda cadeira? Ama sim, ó, veja só o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos? O quê? Amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus ama, não deixa de amar você. Você pode estar aqui, mas Deus continua te amando. E Ele vai te repreender, vai te chamar para essa cadeira. O que é então a vontade de Deus? O que é que Deus quer? Arrependimento. Verso 19: Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meu amigo, se você está aqui e não conhece a Jesus Cristo como Salvador, fique sabendo que Jesus te ama, morreu por você. Ele quer o seu arrependimento e você para vir ocupar essa cadeira. A vontade de Deus para você, que você aceite a Jesus como teu Salvador e ocupe essa cadeira. E se você por acaso estiver aqui também ocupando essa cadeira, esse versículo é para você. Deus está à sua porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz, se você ouvir a batida de Deus no seu coração, abra o seu coração, te arrepende e venha ocupar essa cadeira aqui. Olha como esse convite é bom, não é? Aqui o verso 10. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, não é? Sentarei com ele, cearei com ele, e ele comigo. Isso é o quê? O retrato de comunhão. Isso aqui ele está dizendo: volte, deixa eu entrar de novo na tua vida e ter prioridade. Deus, depois você. E nós vamos ter comunhão, cearemos juntos e teremos comunhão. Comunhão com Deus só se tem nessa cadeira. E se você estiver nesse lugar, na 2, Deus está convidando você para ocupar isso, porque Ele quer levantar uma nova geração de adoradores, filhos que temem ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela Tua palavra.
pedimos que nós possamos atentar para essa simples ilustração e os muitos exemplos na palavra de Deus, que nos chama de volta, nos atenta para o teu convite, Senhor, de abrir a porta, se é que ouvimos a tua voz, se é que ouvimos a batida no nosso coração, que nós possamos fazer como somos ordenados aqui, arrepender-nos e nos entregar nas mãos de Deus. Voltar a ter aquela simples e doce comunhão contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.